É hoje nosso convidado Pedro Passos Coelho, líder do PSD, ex-primeiro-ministro, agora na oposição, mas contrariado. Promete dar luta ao atual governo e responder à chamada eleitoral caso as coisas não corram bem. Pode dizer-se que os últimos tempos não correram politicamente bem ao nosso convidado, primeiro porque não conseguiu encontrar uma alternativa maioritária de governo, apesar de ter ganho as últimas eleições, depois porque os seus candidatos presidenciais preferidos não responderam à chamada e o PSD viu-se obrigado a apoiar aquele a quem Pedro Passos Coelho chamou catavento político. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Pedro Passos Coelho. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado também. Vamos ter de começar já Vamos ter que começar por aqui desfazer um bocadinho daquele que foi o seu introito, não é verdade? Mas então eu começava por lhe perguntar em se primeiro afinal... lugar, por duas razões. Sim. Em primeiro lugar, porque não estou nada contrariado por presidir ao PSD na oposição. É uma honra muito grande poder exercer o papel de presidente do maior partido da oposição, que é também o maior partido com assento parlamentar. E apesar de ter uma leitura negativa sobre o processo que conduziu à formação deste governo, não estou nada contrariado pelo facto de estar na oposição. É o lugar em que estou, em resultado daquilo que se passou, e não deixarei de exercer essa função. E, por outro lado, também não é verdade que tenha, rigorosamente, que tenha chamado catavento ao Dr. Rebelo de Sousa e que tenha... Não me referia a ninguém em particular. Não me referia a ninguém em particular. Talvez possamos começar já pelas presidenciais. Sim, vamos começar pelas presidenciais, acho que podemos passar por esse tema de atualidade mais depressa. Na verdade, a moção de estratégia que eu apresentei ao Congresso assumia um perfil de candidato a Presidente da República que estivesse muito próximo daquilo que tem sido o exercício do mandato presidencial realizado pelo professor Cavaco Silva. E é nesse contexto, plenamente assumido, para quem leia a moção, isso é muito claro, que se afirmava, e eu defendia, como continuo a defender, que o Presidente da República deve ser, no essencial, um árbitro do jogo político e não um jogador ao nível dos partidos políticos. Não é o Presidente da República que governa, é o Governo que governa. O Presidente da República deve, no entanto, utilizar a sua magistratura de influência de modo a conseguir que as pontes que são necessárias entre os diversos partidos, a relação dos partidos com a sociedade, possa funcionar de uma forma mais harmoniosa com a sua intervenção. Isso exige um mandato apartidário e exige alguém que não venha trazer para Belém a espuma dos dias e que, portanto, que não funcione como um catavento das ideias do dia-a-dia, às vezes ideias contraditórias que existem na sociedade portuguesa, mas que saiba, de acordo com aquilo que é a sua experiência política, a interpretação dos poderes do Presidente da República, usar essa magistratura, digamos assim, para dar corpo à ideia do que deve ser uma reforma do país, das suas estruturas económicas, das suas estruturas sociais, que tenha uma base de entendimento consensual o mais larga possível. Isto é, em traços largos, aquilo que está... O fato do professor Cavaco Silva não serve lá muito bem ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não vejo porquê. Eu acho que são... Acha que serve? Eu acho que são personalidades muito diferentes, que é uma coisa diferente de dizer que tem uma concepção muito diferente da natureza dos poderes do Presidente da República e do mandato presidencial. São personalidades muito diferentes. Influenciam a forma de exercício do cargo. Com certeza, e eu não espero que o professor Rebelo de Sousa tenha exatamente a mesma maneira de estar do professor Cavaco Silva. Seria, de resto, muito suspeito que isso acontecesse. Aliás. Agora, eu creio que, pelo menos foram essas as razões que nos levaram a recomendar o voto no Dr. Rebelo de Sousa, que ele tem, da função presidencial, uma noção institucional que não difere na sua natureza daquela que tem sido a interpretação do professor Cavaco Silva. Julgo, de resto, que a maneira como ele vem exprimindo ao longo destes anos o entendimento sobre a função presidencial não se afasta muito daquilo que é a noção que o PSD há muitos anos faz desta função. E, portanto, é verdade que se gerou um bocadinho a ideia de que esta descrição... Na altura. Também não se pode pôr a questão nesses termos, se me permite, porque... Sim, mas foi a leitura que se fez e nunca ouvimos negar essa leitura. O problema está em que foi o próprio professor Rebelo de Sousa
que na altura achou que aquilo lhe era dirigido, mas foi dito por muita gente, e eu também o referi na altura, que aquilo não tinha um destinatário em particular, era a nossa concepção do exercício da função presidencial. E mantém-se, ela não se alterou. Mas Dr. Passos Coelho, mas o senhor teria preferido, houve alguns candidatos que estiveram, enfim, na perspectiva de avançar para uma candidatura da área do PSD, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não era o seu preferido? Não há uma questão de preferência aqui, não há mesmo. Eu defendi e continuo a defender que as eleições presidenciais não devem ser eleições de natureza partidária, nem devem ser partidarizadas. Mal seria que os grandes partidos políticos não tomassem parte desse debate, não interviessem, não tomassem a sua posição, não pudessem apoiar um candidato. Mal seria que o PSD, com a história que tem, não pudesse ter de entre as suas fileiras alguém que pudesse ter perfil presidenciável, e tinha vários, variadíssimos mesmo, felizmente. Mal seria, portanto, que não tivesse uma posição. Agora, um candidato que aparece pela mão de um partido, assim, por exemplo, como o candidato do Partido Comunista Português ou o candidato do Bloco de Esquerda, que são candidatos que são assumidamente partidários, no sentido em que foram indicados pelos seus partidos, pelas suas direções, com objetivos de natureza partidária. Ora, eu não tenho esse entendimento, e o PSD não tem esse entendimento das candidaturas presidenciais. Por essa razão é que ainda na altura em que estávamos no governo, numa coligação com o CDS, eu acordei com o Dr. Paulo Portas que os nossos partidos apenas se pronunciariam sobre esta matéria presidencial preferencialmente depois das eleições legislativas e teriam, tanto quanto possível, uma posição comum sobre a eleição. E foi isso que aconteceu. Aconteceu numa altura em que os candidatos, os putativos candidatos, tinham assumido as suas intenções de candidatura, aquela que, na nossa área política, digamos assim, mais poderia concitar o nosso apoio é, inquestionavelmente, a candidatura do Dr. Rebelo de Sousa. Não há sequer nenhuma outra que tenha grande origem na nossa área política. E nessa medida, ao contrário do que acontece com o Partido Socialista, que tem 5 militantes socialistas. Tem muito por onde escolher. É verdade. Aliás, não sei se são 5 militantes socialistas, são pelo menos 5 candidaturas que disputam o apoio da área socialista, sendo que pelo menos 4 deles são mesmo militantes do Partido Socialista. Nós não temos essa dificuldade. O Dr. Passos Coelho vai participar nesta campanha ou não vai? Mas essa pergunta, não leva a mal, está um bocadinho ultrapassada, porque o Dr. Rebelo de Sousa já respondeu a essa pergunta. Eu combinei com ele que não teria participação física, digamos assim, na campanha eleitoral. Certo. Nós decidimos recomendar o voto no Dr. Rebelo de Sousa, apoiámo-lo, portanto, para Presidente da República. Não tenho dúvida que a grande maioria das pessoas do PSD, dos militantes, das suas estruturas, estarão envolvidas na campanha no sentido de poderem ajudar em tudo o que for preciso. Qualquer outra participação. Acha que a sua presença na campanha é tóxica para o professor Marcelo Rebelo de Sousa? Julgo que não. Uma palavra que se tem problema, utilizado... Mas indevidamente, porque está a ver que não existe aqui nenhuma limitação quanto à nossa assunção de apoio à candidatura. Mas pode haver uma limitação por parte do professor Rebelo de Sousa. Também não me parece que haja, mas nessa parte terá de lhe perguntar a ele, não é a mim. Agora, mas ao longo destes debates incomodou ouvir... Deixe-me só concluir, porque eu acho que o complemento de resposta esclarece. Nós saímos de um período de debate político e de vivência política muito intensa, cristalizada em torno do resultado das últimas eleições legislativas e de uma certa usurpação desses resultados que foi feita pelo Partido Socialista para chegar ao governo. Se aquele que foi, ainda até há pouco tempo, o primeiro-ministro que de resto ganhou as eleições legislativas, se envolvesse diretamente na disputa presidencial, haveria sempre a tendência para tornar esta eleição presidencial assim como uma espécie de segunda volta das legislativas. Sim. E então o que estaríamos a discutir era a solução de governo e não a solução para Belém. Eu próprio, portanto, acho que é do interesse de todos na eleição presidencial que não se confundam os planos. A razão por que recomendamos o voto
no Dr. Rebelo de Sousa não tem nada a ver com as eleições legislativas. Tem a ver com a concepção que fazemos do mandato presidencial, em primeiro lugar, e em segundo lugar, isso foi muito claro na posição que assumimos no nosso Conselho Nacional, a defesa que, do nosso ponto de vista, o Dr. Rebelo de Sousa, de certa maneira, corporiza quanto à importância estratégica que a nossa participação no projeto europeu e na União Europeia pode representar para Portugal. E isso é muito importante e não está assegurado pela generalidade das outras candidaturas presidenciais. E eu creio que o Dr. Rebelo de Sousa é, desse ponto de vista, um candidato que nos dá garantias plenas de que a relação que nós temos com a Europa satisfaz o interesse estratégico de Portugal, que é um país profundamente europeísta, cujo futuro e cujo crescimento no futuro depende de uma forma quase radical de não estar na Europa de uma forma desconfiada, de uma forma que se quer para futuro descomprometida, como muitas outras forças políticas que apoiam outras candidaturas têm. O governo. E não o incomoda ouvir o professor Rebelo de Sousa dizer que fará tudo para que esta legislatura chegue ao fim? Não, nada. Porquê? Eu próprio tenho dito que a obrigação... Ideia. Porquê é que diz isso? Pelas declarações que eu ouvi fazer no Parlamento. Que foram? Na altura em que o seu governo caiu, e em que o senhor disse, também já lá iremos mais à frente, mas em que disse que não se contasse com o PSD quando o seu voto fosse necessário para salvar este governo, isso é outra coisa. Deduz que tem a expectativa de que esta solução governativa não chegue ao fim do seu mandato. Mas deduz mal, se me permite, porque o que eu quis dizer, e parece-me que qualquer pessoa em Portugal o entende com clareza cristalina, é que se o PSD, que ganhou as eleições, não pôde contar com o apoio do Partido Socialista, que é o segundo partido, para poder governar, seria uma perversão democrática que o segundo partido viesse a fazer uma espécie de chantagem democrática sobre quem ganhou as eleições, que passaria a ter a função de apoiar quem perdeu. Ora, isto não faz sentido nenhum. O Partido Socialista, de resto, e o Dr. António Costa disseram que só derrubariam o governo saído das eleições se tivesse uma alternativa que ele qualificou como uma maioria estável, coesa e consistente. Ora, se essa maioria existir, não há nenhuma razão para que o PSD, que teve o seu governo chumbado por essa maioria no Parlamento, se transformasse, de repente, no sustentáculo político desse próprio governo que emergiu dessa maioria. Razão para levantar a questão se isso não fizesse sentido. Ou seja, essa nunca foi uma ameaça que o Partido Socialista fez ao PSD quando o PSD estava no governo. Ou seja, o senhor levanta essa questão porque essa é uma possibilidade prática que existe nos próximos tempos. Eu não sei se é ou não. Eu gosto muito de ser claro, porque quando não somos claros, depois podem-se no futuro colocar interpretações indevidas que nos obrigam a dar justificações que seriam dispensáveis. O que eu quis marcar naquele debate, que foi o debate em que a oposição de então derrubou o governo que saiu das eleições, foi, com muita clareza, não contem connosco para depois sustentar o governo que os senhores dizem que corresponde a uma maioria positiva, alternativa, que quer fazer o contrário daquilo que consta do nosso programa de governo. Não contem connosco para esse efeito. Os senhores podem nos atirar abaixo. E terão, provavelmente, como tiveram, aritmeticamente, força no Parlamento para o poderem fazer. Mas depois não estejam à espera que seja o PSD, ou evidentemente também o CDS, o Dr. Paulo Portas disse a mesma coisa, no futuro, a sustentar politicamente o governo que emergiu da maioria que nos derrubou. Isso não faz sentido. Agora, isso não quer dizer que esta maioria não tenha a obrigação de governar. Tem, claramente, a obrigação de governar. E condições para governar durante 4 anos. Eu estou muito de acordo com o Dr. Rebelo de Sousa nesta matéria. E noutras também, mas nesta eu acho que é muito importante quando confrontamos o governo com as suas responsabilidades. Este governo e os seus responsáveis disseram que só iam tomar posse porque tinham uma alternativa coesa, estável, duradoura, portanto, e consistente. O país não pode andar a fazer eleições a cada meio ano. E a instabilidade política, em princípio, é um bem desejável. Não é um fim em si mesmo, mas é um bem desejável, porque é isso que permite depois que os governos possam, com algum horizonte e com alguma profundidade, mostrar o que valem.
Ora, uma vez que temos um novo governo, que esse governo se suporta numa maioria no Parlamento, embora não tenha uma coligação formal, mas sustenta-se numa maioria do Parlamento, esse governo agora, com essa maioria, tem de mostrar o que valem. E, portanto, terão o horizonte da legislatura para se afirmar. Muito bem, Dr. Passos Coelho, já lá vamos. Eu queria, entretanto, antes disso, para já lembrar aos nossos ouvintes que estamos na Renascença, entrevistamos hoje Pedro Passos Coelho e queria levantar-lhe uma questão que tem a ver com este novo ciclo. O Dr. Paulo Portas, seu ex-colega de coligação e de governo, anunciou que sai da liderança do CDS-PP porque se iniciou um novo ciclo e não faz sentido que esteja ele à frente desse novo ciclo. Como é que avalia esta decisão do Dr. Paulo Portas? Respeito muito a decisão que o Dr. Paulo Portas tomou. Na altura em que ele divulgou essa sua decisão, tive oportunidade para recordar não apenas a importância do CDS, que é o seu partido, no sistema partidário português. O CDS é realmente um partido indispensável, creio eu, à democracia portuguesa. E o Dr. Paulo Portas, em particular, dirigiu o CDS durante cerca de 15 anos, perto de 16 anos. Portanto, é uma figura de muito relevo na política nacional e que, nos últimos 4 anos, desempenhou também uma função muito relevante dentro do governo, primeiro como Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e depois como Vice-Primeiro-Ministro. E muito do que foi o sucesso que conseguimos obter nos últimos 4 anos se lhe deve também como líder do CDS. As suas motivações políticas ou pessoais merecem o meu respeito. As circunstâncias dele não são as mesmas que me dizem respeito a mim no PSD e, portanto, é muito natural que possamos ter avaliações diferentes sobre aquilo que é a decisão que cada um deve tomar em relação ao futuro. Esta saída de Paulo Portas facilita um certo afastamento estratégico entre o PSD e o CDS agora na oposição? Não há um afastamento estratégico que tenha sido deliberado, creio eu, nem pelo CDS nem pelo PSD. Mas foi consensual que agora os dois partidos teriam que ter vida autónoma, no fundo. Mas tiveram sempre vida autónoma. Repare bem, há muitas vezes a ideia de que o facto de termos partilhado o governo criou assim uma espécie de fronteira muito pouco nítida, muito ténue entre os dois partidos. Mas isso não é verdade. Os dois partidos têm a sua individualidade, têm a sua marca genética autónoma. Isso não significa que não sejam capazes de gerar entendimentos comuns ou de até partilharem estratégias sobre matérias fundamentais que sejam compatíveis. E, portanto, apesar dos problemas por que passámos e vicissitudes, toda a gente se recorda delas ao longo da legislatura, foi sempre possível a estes dois partidos, e não foi a primeira vez, já no passado recente isso aconteceu, na altura com o Dr. Paulo Portas e com o Dr. Durão Barroso, e depois a seguir com o Dr. Santana Lopes, houve a capacidade entre as lideranças de ambos os partidos para colocar as questões nacionais mais relevantes e que suscitavam maior consenso no centro da nossa decisão política e remeter para um plano menos relevante aquilo em que as leituras divergem e, portanto, em que as marcas mais específicas de cada um dos partidos pode ser menos confluente, digamos assim. Mas o que aconteceu foi muito simples. Nós tínhamos uma coligação de governo com o CDS. O governo foi derrubado no Parlamento e, portanto, essa coligação deixou de existir. Foi uma morte natural, digamos assim. Mas isso não significa que não exista entre estes dois partidos, em primeiro lugar, uma proximidade estratégica muito grande. Eu tive a ocasião de recordar que o CDS se mantém como um aliado preferencial do PSD. Partilhamos experiências que são muito relevantes para o país. Muitas vezes os partidos na oposição têm maneiras de olhar para a sociedade e para um futuro exercício do governo que é demasiado teórico. Quando partilham essas experiências de facto no governo, tornam-se mais próximos, mais realistas e essa experiência que nós tivemos em conjunto com o CDS
é muito importante, e muito importante não só para os partidos, mas para o país também. E não se irá perder para o futuro, com certeza. Já lá vamos. Dr. Pedro Passos Coelho, como é que vê aqueles que muitos dentro e fora do seu partido, mas muitos dentro, acharam e têm dito que o senhor devia seguir o exemplo de Paulo Portas e deixar o partido também encontrar um novo líder para um novo ciclo? São pessoas, com certeza, que prefeririam que outra pessoa mas não liderasse faz essa o PSD, reflexão. estão no seu direito. Não acha que o partido, para, enfim, iniciar este novo ciclo na oposição, precisava de caras novas e de sangue novo? Eu fiz essa reflexão e anunciei ao Conselho Nacional a minha intenção de me recandidatar. O facto do PSD estar hoje na oposição e de, nessa medida, lhe competir preparar uma alternativa futura de governo, não é incompatível com ser presidido por quem foi primeiro-ministro e deixou de ser. Não há nenhuma incompatibilidade nisso. O facto de os partidos precisarem... na mudança, não é? Eu não tive dificuldade nenhuma, devo dizer. Não sou nostálgico, o poder nunca me subiu à cabeça. Mas qual é... Não mudei muito a minha maneira de estar, não mudei significativamente a minha maneira de pensar. As circunstâncias é que são diferentes e eu não deixarei de funcionar como líder do PSD nas novas circunstâncias em que o PSD está. E o que é que o PSD deve ser nestas novas circunstâncias? A renovação que os partidos têm de fazer é sempre importante, os partidos não podem cristalizar. E a primeira missão de um líder partidário, digamos, é estar atento a essas necessidades e não deixar de promover essa renovação e essa alteração que tem que ver com os problemas diferentes que acontecem e aos quais é preciso responder, procurando reunir, do ponto de vista técnico e político, aqueles que em cada momento podem estar mais capazes de se envolver numa tarefa, seja de oposição, seja depois do governo, e essa é a minha missão. O PSD mas o Dr. Passos tem uma tarefa. Consciência que dentro do PSD há muita gente a dizer que sob a sua liderança o PSD deixou de ser social-democrata e passou a ser ultraliberal, que está muito encostado à direita, que precisa de se recentrar. Como é que o líder que esteve no governo e que enfrentou 4 anos de governação difícil, sob, enfim, a alçada da Troika em Portugal, faz agora essa mudança? Eu já li isso. Em nenhum debate que eu tivesse estado presente no PSD me foi feita essa acusação. Não acha estranho mas isso? eu teria respondido com muita facilidade a essa matéria se ela tivesse sido colocada. Na prática, aquilo que se passou é que nós, durante o tempo em que eu fui primeiro-ministro, precisámos no país de fazer um ajustamento orçamental significativo, muito grande mesmo, porque o desequilíbrio das contas públicas era muito grande. E isso exigiu, em 2011 e até ao presente, como no passado já aconteceu, nomeadamente quando o Dr. Mário Soares era primeiro-ministro, entre 83 e 85, um conjunto de políticas muito restritivas para o rendimento, que se destinam, no essencial, a retirar estímulos orçamentais que o Estado coloca na economia. E numa economia em que o Estado tem a importância que em Portugal tem, que é muita, a despesa pública em termos globais chega a ser praticamente metade daquilo que o país produz, evidentemente que isso tem impacto na vida das pessoas, das famílias e das empresas. E também dos próprios funcionários públicos. Esse programa, que é um programa, portanto, no essencial de consolidação orçamental, nem é de esquerda nem é de direita. As pessoas que usam um bocadinho a imagem de que nós tivemos de cortar salários e cortar pensões, aumentar impostos e por aí fora, que isso é uma política de direita. Não, porque senão teríamos que considerar... Não havia outra maneira de fazer teríamos as coisas. De considerar que o Dr. Mário Soares também era um expoente perigoso da direita em Portugal e não foi. Não havia outra maneira de fazer opções e de fazer uma abordagem àquilo que era preciso de facto, não cortar? Não havia. Não havia. Portanto, não foi ideológica. Tanto que não havia, repare, embora isto seja um pouco ainda um debate recorrente, o que significa, portanto, que nem toda a gente concluiu ainda essa reflexão, mas não é por falta de dados objetivos e de informação.
vale a pena responder à sua pergunta, evidentemente. Na prática, o que se passa é que o país tinha um orçamento extremamente deficitário, do qual o anterior governo do engenheiro Sócrates tinha plena consciência. E foi por ter plena consciência disso que, ainda antes da Troika ter chegado a Portugal, o orçamento que foi aprovado por esse governo, com a nossa abstenção PSD na oposição na altura, em 2010, para 2011, era um orçamento extremamente restritivo. Era um orçamento que cortava salários na função pública. Os cortes salariais na função pública foram iniciados por esse governo socialista. Havia a intenção declarada no programa de estabilidade e crescimento que esse governo apresentou de fazer exatamente o mesmo com as pensões. A partir dos 1.500 euros, as pensões seriam cortadas também. Houve prestações sociais que foram reduzidas ou que foram eliminadas, como foi o caso do abono de família, e por aí fora. Não vale a pena agora estarmos aqui a tomar tempo. É apenas para dar uma pequena ilustração, o mesmo do lado dos impostos, para dar uma ilustração de que não havia de que, alternativa. Quando o Estado não tem dinheiro, não tem acesso a financiamento e tem uma dívida ou um déficit muito elevados, a única coisa que tem de fazer é reduzir a sua despesa, aumentar na medida do possível a receita, porque senão o ajustamento, digamos, é feito à bruta e com muito mais dor. Ora, isso não faz do governo em questão, seja ele qual for, nem de direita nem de esquerda. Faz o que tem de fazer. E nós fizemos o que tínhamos de fazer. E qual é agora o programa do Dr. Pedro Passos Coelho? Mas deixe-me fazer um sublinhado, que é muito importante e de que muitas vezes nem sempre as pessoas têm noção. Eu senti-me muito social-democrata quando tive de escolher a forma como esses sacrifícios iam ser distribuídos. E por essa razão é que posso dizer, não estamos em campanha, portanto não vale a pena haver acusações de eleitoralismo, são os factos objetivos. Aqueles que tinham rendimentos superiores, fossem empresas, fossem famílias, cidadãos singulares, portanto, o contributo que tiveram, quer do lado fiscal, quer do lado salarial, foi muitíssimo maior do que aqueles que tinham pouco. Aquilo a que se chama a classe média, média alta, pela primeira vez, numa situação de crise em Portugal, suportou uma fatura muito mais elevada do que era costume nos anos anteriores. O problema é que se passou a considerar a classe média com rendimentos muito baixos. Repare, são os que são. Nós temos salários acima de 1.500 e 2.000 euros que sofreram penalizações mais significativas, digamos assim. Certo. Até 1.500 euros, isso não aconteceu. Claro que nós tivemos, por necessidade, não foi por nenhuma resolução ideológica, de suspender o pagamento de subsídio de férias e subsídio de Natal. E isso aplicou-se também a rendimentos mais elevados. São rendimentos relativamente baixos, apesar de tudo, são. O salário mínimo em Portugal era, até há um ano atrás, quando eu era Primeiro-Ministro, 485 euros. E tinha sido congelado pelo Governo Socialista. Nós aumentámos-lo para 505 euros. Continua a ser baixo. Mas são estes os rendimentos que nós temos. O IRS gera uma receita pela qual cerca de 84% dos contribuintes só é responsável por cerca de 16% da receita. Repara, 84% dos contribuintes em Portugal só geram cerca de 16% da receita de IRS. O que significa, evidentemente, que o complementar, que é exatamente simétrico, 84% da receita é gerado por 16% dos contribuintes. Isto mostra, evidentemente, que há ainda muito por fazer em Portugal no que respeita ao combate às desigualdades, e desde logo às desigualdades de natureza económica e financeira, e que, apesar delas não se terem agudizado durante os 4 anos da crise... Acha que não? Não, isso é óbvio. Se virmos alguns indicadores... em risco de pobreza, aumentou o número de pobres em Portugal, enfim. Isso é verdade. Aumentou o fosso entre ricos e pobres. Isso é verdade, e esse é o indicador da crise, digamos assim. São indicadores de crise, e nós passámos por uma crise violenta. Eu nunca disse que não tínhamos passado por uma crise violenta. O que eu estou a dizer é que as desigualdades não aumentaram. As que são medidas, por exemplo, pelo índice
de Gini, que é um dos indicadores que mede a forma como as pessoas se afastam da mediana dos rendimentos, mostra que em 2014 ele até evoluiu favoravelmente, quer dizer que estas desigualdades tiveram até um recuo ligeiro. Ficámos todos mais pobres, mas não ficámos entre todos com uma assimetria maior, com uma riqueza mais desigual, distribuída de uma forma muito mais desigual. Isso não aconteceu. É verdade que aconteceu entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, mas não aconteceu ao longo de toda a estrutura económica. E, portanto, de um modo geral, quando comparamos a experiência portuguesa com a experiência que outros países que estiveram sob intervenção externa tiveram, reparamos que Portugal foi onde as desigualdades menos se acentuaram durante a crise. Agora, empobrecemos. Pois, se o PIB caiu, se todos ficámos com menos rendimento, é evidente que preferiríamos que isso não tivesse acontecido. Muito bem, Dr. Pedro Passos Coelho. E agora, como é que olha para estes primeiros dias de governo, em que praticamente tudo, ou quase tudo, o que o senhor pôs de pé está a ser revertido? Reversão é assim a palavra-chave destes últimos dias. Com bastante apreensão, não pelo facto de se estar a reverter ou a destruir aquilo que foi feito pelo governo anterior, que eu esfiei, mas porque me parece, em primeiro lugar, que reverter e destruir é muito pouco para definir um programa de futuro do novo governo. E, portanto, se a missão deste governo é desfazer o que o anterior fez, é uma missão que se esgotará dentro de pouco tempo e que estrutura pouco o futuro. Em segundo lugar, porque muitas das coisas que fizemos respeitam a reformas importantes que não deviam ser revertidas mesmo. E que não têm... Está a falar de? Estou a falar de muitas coisas. E queria aqui distinguir o que tem que ver a chamada austeridade, as medidas da austeridade, daquilo que são reformas estruturais. A austeridade é possível repor os salários mais depressa, que se reponham, porque eu também não os tirei por prazer. É possível, no caso das reformas, andar também mais depressa. No caso da sobretaxa do IRS, retirar mais depressa. Infelizmente não vai ser possível tão depressa quanto esperávamos na campanha eleitoral por aquilo que nos disse. Repare, façam um favor. Eu acho arriscado. Disse-o enquanto Primeiro-Ministro, disse-o na campanha eleitoral de uma forma totalmente antidemagógica e continuo a dizê-lo hoje. Acho arriscado. Eu prefiro ser prudente na reposição de salários, a remover impostos e poupar as pessoas a mais desespero no futuro, do que fazer uma política demasiado arriscada apenas com a pressa de mostrar que podemos dar. Nesse capítulo, de um modo geral, os partidos que sustentam este governo e o próprio governo querem acelerar este processo apenas para poder enfatizar que o governo anterior não tinha tido verdadeiramente necessidade de tomar estas medidas, porque as coisas funcionarão bem na mesma se estas medidas forem removidas, portanto, só pode ter sido uma escolha ideológica tê-las colocado em prática. Ora, não é assim. Aquilo que este governo está a remover porque nós deixámos resultados que lhe permitem fazer isso. Então o senhor também o poderia fazer mais depressa. Mas não queria fazer mais depressa para não correr riscos para a população portuguesa. Portanto, acha que este governo está a correr riscos para a população portuguesa? Arriscado. E é tão arriscado quanto nós temos ainda, na conjuntura externa, elementos de incerteza muito grandes. Os países emergentes não estão a crescer ao ritmo que se estimava há um ano atrás. A China, em particular, tem vindo, até na área financeira, a suscitar dúvidas e incertezas. Não é para um futuro longínquo, é para um futuro muito próximo. Ainda hoje houve notícia, por exemplo, que o Royal Bank of Scotland veio chamar a atenção para a possibilidade de ter um cataclismo financeiro ao longo do ano de 2016. Não estou a dizer que ele vai acontecer, estou a dizer que há pessoas que seguem com atenção estas matérias financeiras em todo o mundo e que acham que há uma incerteza muito grande ainda que deveria conduzir países que estão mais vulneráveis a terem estratégias mais prudentes. A nossa é tão imprudente quanto já houve notícia, por exemplo, que vamos diminuir
o ritmo de amortizações antecipadas que tínhamos calendarizado relativamente ao Fundo Monetário Internacional. São empréstimos que têm uma taxa de juro mais elevada do que aquela que Portugal, nesta altura, enfrenta no mercado e, portanto, prescindimos de poder vir a pagar juros mais baixos, amortizando essa dívida. Porquê? Porque o déficit vai ser maior do que aquele que estava estimado, a dívida pública será maior do que aquela a que nós nos tínhamos comprometido e essa diferença vai custar a Portugal. Se, entretanto, ao longo do ano... E porquê é que o déficit vai ser maior? Por decisão política, não é? Nós tínhamos programado que em 2016 o déficit deveria recuar para 1,8% do PIB. Mas o atual governo insiste em que essa meta seja maior, seja mais elevada, sejam 2,8%. Quer dizer, uma vez que vamos concluir 2015, começa a ser muito óbvio, cumprindo a meta de não exceder os 3%, nós tínhamos meta de 2,7%, ela não poderá ficar seguramente em 2,7%, mas muito próximo de 3%, o que nos permite sair do déficit excessivo. E em 2016 o Governo propõe praticamente não fazer nada. Ora, o praticamente não fazer nada significa financiar mais déficit do que aquele que estava inicialmente previsto. Ou seja, se isso acontecer, o Governo vai ter de ir às reservas e usar essas reservas. Exatamente, e usar essas reservas não para poder ficar a pagar juros mais baixos no futuro, mas para financiar o seu déficit maior. Parece-me uma estratégia arriscada. Indo agora à parte estrutural, que essa é a que me preocupa mais. Das reversões. Esta preocupa-me porque se houver alguma coisa que corra mal, que não corra bem, nós ficamos outra vez ai, quem é que nos pode ajudar? E isso, portanto, eu considero um erro. Desistir da prudência apenas para agradar e para tentar fazer um ponto político que os malandros que estiveram no governo antes quiseram fazer mal às pessoas. Significa para si que corremos o risco de ter que ter um novo resgate? Eu espero bem que não. Isso representaria, digamos, o pior que nos poderia acontecer. E acha que é uma hipótese longínqua? Muito longínqua. Espero que isso não aconteça, sinceramente, e esperaria até que os nossos próprios credores, antes de um risco dessa natureza se poder materializar, chamassem a atenção pública. Agora, seja como for, podemos passar pior do que passaríamos se fôssemos prudentes. Agora, a parte estrutural é mais grave. O que foi decidido, por exemplo, em matéria de educação por este governo, de uma forma inexplicável, é grave e tem consequências a médio e longo prazo que eu julgo que são importantes e que, portanto, não se devem minimizar. Eu, como social-democrata, fico sempre preocupado quando a qualidade do sistema educativo e o nível de exigência do sistema educativo público não proporciona o mesmo desempenho que o privado. Porquê? Porque o privado, sobretudo ao nível do ensino básico e secundário, já não tanto ao nível do ensino superior, mas ao nível do ensino básico e secundário, o ensino privado é relativamente mais caro. E, portanto, aqueles que acham, as famílias que acham que o Estado não está a cuidar bem da disciplina, da exigência nos diversos graus de ensino, têm sempre a possibilidade de colocar os seus filhos em estabelecimentos de ensino onde essa exigência é maior e, portanto, onde eles se preparam melhor para o futuro. Mas isso significa perpetuar as fontes de desigualdade, nomeadamente cultural, económica e social, para o futuro. E acha que é essa a consequência que tem estas mudanças? Há claramente um preconceito. Mas, infelizmente, em matéria de educação, esse tem sido um problema horizontal, porque ainda há poucos dias víamos no relatório da Comissão Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Educação, que houve 16 mudanças ou 15 mudanças de estratégia em 20 anos, o que faz com que quer os governos do PSD, quer os governos do PS tenham sempre pouca atenção a essa matéria e à continuidade dessas políticas. Ou seja, este ministro não fez nada de novo em relação ao que se calhar Nuno Crato fez quando chegou ao Ministério da Educação. Eu julgo que sim. Eu julgo que fez diferente, sim. E vou tentar explicar porquê. Pôs as ideias dele em prática. E vou tentar explicar porquê. Justamente porque nós temos um histórico bastante negativo em matéria de experimentalismo ao nível do sistema educativo. Nós tivemos o cuidado nos últimos 4 anos de não fazer grandes experiências e, portanto, não andámos a fazer
alterações profundas. Fizemos algumas que foram cirúrgicas. Uma delas foi esta. Introduzir gradualmente, não foi quando tomámos posse, é introduzir gradualmente maior exigência na avaliação, até para permitir justamente que a qualidade do ensino pudesse vir a melhorar no médio e no longo prazo. E, portanto, introduzimos as provas de exame, que basicamente não têm, no caso do quarto ano, um peso extraordinário, mas ajudam os estudantes, desde o quarto ano, a posicionar-se relativamente ao estudo de uma maneira diferente. E, culturalmente, isso foi muito bem acolhido, porque o facilitismo, como eu disse, no ensino público, prejudica, no essencial, os jovens e, em particular, aqueles que pertencem a agregados familiares financeiramente mais vulneráveis. Depois introduzimos, ao cabo de 3 anos, portanto, repare bem, fizemos as coisas com algum gradualismo, ao cabo de 3 anos decidimos que fazia sentido introduzir o inglês como disciplina obrigatória logo ao nível do primeiro ciclo do ensino básico. E, portanto, a partir do 3º ano de escolaridade, as pessoas passam a ter o inglês obrigatório. Já tínhamos sido nós a introduzir o inglês obrigatório ao nível do 2º ciclo do ensino básico, porque ele só era obrigatório no 3º ciclo. Certo. E, portanto, o número de anos de inglês que os estudantes tinham era muito pequeno. Mas tudo isto foi feito com gradualismo, seguindo os conselhos do Conselho Nacional de Educação. Repare que o Ministro pediu ao Conselho Nacional de Educação que estudasse a melhor maneira de introduzir o inglês obrigatório no primeiro ciclo do ensino básico. Foi feito um estudo. Na sequência disso, o Governo acolheu as conclusões desse estudo e decidiu executá-las no ano letivo seguinte. Tudo isto demorou tempo. Foi feito gradualmente e procurando não criar uma perturbação muito grande. Nós não chegámos e não decidimos mudar os programas todos. Pelo contrário, o que é que fizemos? Introduzimos uma coisa chamada metas curriculares para que os alunos e os professores soubessem o que é que se devia exigir em termos de aprendizagem em cada ano. E isto conviveu com os mesmos programas durante alguns anos. Só ao cabo de uns anos se mudou o programa da matemática e creio português. O de português. Mas veja o gradualismo com que isto foi feito. De certa maneira, o consenso em que foi feito, o consenso não é unanimidade nem unanimismo, mas tudo isto foi feito e preparado de acordo com aquilo que eram as orientações que emanavam de órgãos importantes e de instituições importantes, como a OCDE, o Conselho Nacional de Educação e por aí fora. Este governo, a única coisa que, com base naquilo que era a nossa promessa eleitoral, resolvemos muito depressa, foi o sistema de avaliação dos docentes. As escolas estavam a ferro e fogo com o governo que me antecedeu e era preciso pacificar a vida nas escolas e realmente passar para um modelo de avaliação que fizesse mais sentido. E ele, tanto fazia sentido que nunca mais falou nele durante anos e as escolas viveram bem com isso. Portanto, a maior parte das alterações foram graduais e foram no sentido de combater a causa das desigualdades quando elas são geradas ou perpetuadas no sistema educativo. Dr. Pedro Passos Coelho, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas ainda temos aqui alguns temas. Realmente parecia imenso tempo, mas depois há aqui alguns temas. As questões são importantes e nós perdemos há aqui alguns nelas. temas e 2 deles que são muito importantes porque as pessoas sentiram, depois já das eleições legislativas, sentiram-se enganadas com a questão da sobretaxa e da devolução da sobretaxa. E depois gostava também de ir à questão do Banif, mas começávamos, se calhar, primeiro pela sobretaxa. Muito bem. Eu julgo que o que se passou com a sobretaxa é claro e aproveito para recordar o que se passou. Sabemos que era uma expectativa. Ora, está. Para recordar o que se passou. De uma expectativa de 30 e tal por cento, passamos para uma expectativa zero. E deixe-me recordar o que se passou. Quando, em 2014, discutimos no seio do Governo o orçamento para 2015, havia quem entendesse, várias pessoas, que havia condições para garantir uma devolução da sobretaxa. E que, portanto, nós deveríamos inscrever logo no orçamento uma baixa da sobretaxa. Essa ideia. Eu tinha muitas dúvidas que houvesse margem para isso. E, na altura, a Ministra das Finanças também.
E pareceu-me prudente, foi de resto na sequência de um Conselho de Ministros, que durou até bastante tarde, que fiz essa proposta. A proposta era, eu não sei se vamos ter margem para isto, não vou arriscar, e, portanto, se a receita fiscal, no que respeita ao IRS e ao IVA, realmente ficar acima daquilo que está orçamentado, nós devolveremos isso como crédito fiscal, digamos assim, aos contribuintes, porque não temos nenhuma necessidade de usar esse financiamento para mais despesa pública. E, portanto, baixaremos a carga que é suportada através da sobretaxa. Se isso não vier a acontecer, então é preferível programar a descida da sobretaxa para quando tivermos a certeza de que ela poderá baixar. Mas a questão é, se houve ou não eleitoralismo na gestão dessa questão. Eu penso que não, sinceramente. Então como é que passamos de uma... O Secretário de Estado teve ocasião, na altura, o então Secretário de Estado teve ocasião de o explicar, e nós hoje temos um nível de transparência tão grande na chamada contabilidade pública, nas contas públicas, que isso até é escrutinável diretamente pelas entidades que têm acesso à informação do Governo. O Governo não a esconde. Mas não é imediata essa informação. Não é. Não sabemos, por exemplo, neste instante, se houve atraso de devoluções que poderão ter inflacionado esse valor. Ora, muito bem. A suspeita era a de que poderia haver deliberadamente um atraso na devolução de reembolsos de IVA que pudessem estar a originar temporariamente uma receita maior do que ela poderia vir a acontecer. Isso não aconteceu de facto. Nós mudámos em alguns aspectos o regime do reembolso do IVA em resultado dos programas que vínhamos desenvolvendo de combate à informalidade e, portanto, à fuga e à evasão fiscais. O e-fatura permitiu-nos cruzar muita informação que antes não estava disponível e isso permitiu que muitos reembolsos que eram solicitados, sobretudo por empresas, se revelassem injustificados face à informação de que o Estado, entretanto, conseguia reunir. E, portanto, o que aconteceu é que teve de haver uma avaliação mais fina nesses pedidos que suscitavam dúvida face àquilo que era a informação que a administração fiscal dispunha, e isso não ocasionou, digamos assim, o problema. Então foi uma falha de o que é que aconteceu? Previsão? Não, o que aconteceu é muito simples. Nós tínhamos uma comparação entre aquilo que era a execução que se ia fazendo ao longo do ano 2015 com o que tinha sido a execução de 2014. E, sobretudo, no que respeita aos salários, menos até do que relativamente ao IVA, havia uma assimetria de informação muito grande, originada por decisões que derivavam, de resto, de acórdãos do Tribunal Constitucional, que tinham imposto tratamentos diferentes a partir de maio daquilo que eram as retenções que eram feitas nos salários dos funcionários públicos. E, portanto, isso gerou, naquele período de comparação, um erro quanto àquilo que era a expectativa de evolução da receita a arrecadar por virtude das retenções que eram feitas sobre os salários. Isso foi muito patente quando os dados da contabilidade pública foram divulgados a partir de julho, e à medida que esses meses decorreram, mostrou-se que realmente não havia uma grande margem, não resultante do IVA, mas por via da questão do IRS. Agora, é verdade, não escondo isso, que eu próprio fiquei com a convicção de que chegaríamos ao final do ano com um valor superior àquele que estava orçamentado do lado da receita do IRS e do IVA e que, portanto, iríamos poder devolver aproximadamente entre 20% a 30%. E expressei publicamente até esta minha convicção. Mas, de facto, acabou por não acontecer assim. Digamos que não houve nenhuma intenção... Se voltasse atrás, teria feito diferente. Não teria, pelo menos, feito essas declarações? Se me tivesse apercebido de que o indicador que estava criado, e não havia forma de criar outro, aparentemente, podia induzir em erro por causa desta comparação com o ano anterior, sim, não teria valorizado essa informação. Basicamente, nós tê-la-íamos disponibilizado na mesma. Provavelmente a comunicação social publicaria as mesmas manchetes, dizendo o crédito fiscal neste mês está em tanto. Eu provavelmente teria feito de diferente, era desvalorizado essa informação, dizendo esse é, digamos, o dado referente a este mês, mas nada significa
que para o mês seguinte ele se mantenha ou que até ao final do ano ele não possa ser muito diferente. Apesar de ter dito sempre que só em dezembro é que nós poderíamos fazer, de facto, as contas. Portanto, não houve nenhuma intenção. De resto, deixe-me só concluir esta questão, rematá-la, é mais rematar, dizendo que se nós tivéssemos querido fazer uma campanha com base nesse tipo de equívoco ou de engano, nós teríamos prometido às pessoas muitas outras coisas que não prometemos, antes pelo contrário. Eu acho que foi mesmo um campanha mais antidemagógica do que aquela que nós realizámos, eu creio que não há. E a prova disso é que, apesar de haver eleições, a despesa do Estado estava a diminuir até à data das eleições, quando comparado com o ano anterior. Qual é o governo que, em ano de eleições, gasta menos do que em anos precedentes? Dr. Passos Coelho, e como é que se explica a questão do Banif, esta surpresa que tivemos no final do ano e que nos vai custar quase tanto como os outros desastres financeiros que já tivemos no país, num banco de muito menor dimensão e que estava nas mãos do Estado? Vamos ver quanto é que custa. Ainda não sabe exatamente. Sim, mas é muito possível que esse custo esteja nesta altura inflacionado, até porque é sabido já, o Governo já o disse, a Comissão Europeia, a Direção-Geral de Concorrência, fez um desconto, digamos, um haircut bastante significativo sobre o valor dos ativos que o Banif tinha. Foram cerca de 2/3 de haircut, portanto 66% de desconto nos ativos. É muito possível que esses ativos, de facto, valham mais do que aquilo que foi contabilizado para efeitos da resolução e que, no futuro, quando o Estado os for vender, arrecade mais do que aquilo que se supunha eles poderem valer, porque valeriam mais do que foi contabilizado para efeitos da resolução. Portanto, não sabemos ainda quanto é que vai custar, vamos ver lá mais para a frente. A questão do Banif foi uma questão que não se conseguiu resolver. Eu resolvi, enquanto fui Primeiro-Ministro, muitas questões. Até resolvi questões que foram, essas sim, uma verdadeira surpresa, como foi o caso do Banco Espírito Santo no setor financeiro, dado que o Banco Espírito Santo nem sequer tinha precisado de capitalização pública e, portanto... E a questão, pode-se dizer que a questão, porque também foi alguma coisa que se ouviu nesses dias, que o novo banco o distraiu da questão do Banif, deixou menos foco na questão do Banif, porque o Banif tem uma participação estatal maioritária. Não creio que a questão se possa colocar assim. Eu espero que quer a auditoria que nós solicitamos a todo este processo, e uma auditoria que vem desde o tempo em que foi feita a capitalização, portanto, não é para me pôr de fora dessa auditoria, é para realmente dar aos deputados e dar a todo o país a condição de se poder avaliar devidamente o que é que se passou nestes anos com o Banif e o que é que concluiu com este processo de venda. Isso será importante, e a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós também propusemos, será importante para olhar com detalhe para tudo isto e responder a todas essas dúvidas. Eu não o consigo fazer aqui num minuto ou dois. Mas não acha que houve pelo menos incúria do Estado em relação à gestão do Banif? Não creio que tenha havido. Não vou dizer que a questão entre Banif e Novo Banco é independente. Claro que houve alguma relação entre as duas. Não tenho dúvida, por exemplo, que durante o período em que o Banco de Portugal, através do Fundo de Resolução, estava a procurar vender um novo banco, não tomaria não se sentiria impelido a tomar uma decisão de resolução do Banif, porque isso e, portanto, acabaria essa questão foi por atrasada. penalizar. Eu não direi atrasar, não tem de ser necessariamente atrasar. Eu dou-lhe um exemplo. Nós nunca conseguimos, e isso corria pelo lado do Governo, não pelo lado do Banco de Portugal, nós nunca conseguimos identificar um comprador para o Banif. Como o Banif estava. Por isso é que eu disse a certa altura que, já na oposição, que se estivesse no Governo não teria uma solução muito diferente daquela que foi adotada, muito diferente no sentido da natureza da solução. Um banco que tem dificuldades ou é vendido... de que havia uma seguradora que quis comprar o Banif... São coisas muito diferentes, não leva mal. Deixe-me só fechar esta primeira questão. Um banco que está em dificuldades ou é capitalizado pelos seus próprios acionistas, ora o Estado
que involuntariamente era acionista, não ia lá pôr mais dinheiro, e os acionistas privados originais não tinham dinheiro para lá pôr, e, portanto, essa hipótese não se colocava. Ou ele é vendido, e, portanto, há um outro investidor que compra aquele banco e depois o capitaliza, se for necessário, põe lá o dinheiro que for necessário. Ora, nós nunca conseguimos identificar um investidor que quisesse comprar o banco nestes termos. Ou então, se não for resolvido, tem de ser liquidado, que é um custo muito superior ao da resolução. Portanto, é racional, se não há quem o compre como ele está, se aqueles que são os seus acionistas não o podem recapitalizar, a opção entre a liquidação do banco ou a resolução, racionalmente aponta para a resolução. E, portanto, eu compreendo muito bem que o Governador do Banco de Portugal tivesse proposto a resolução do banco. Mas não era uma questão que se pudesse excluir, por exemplo, que durante o próprio processo de venda do novo banco, se ele tivesse sido concluído em tempo, um investidor que não tivesse conseguido comprar o novo banco, mas que tivesse interesse em entrar em Portugal e em poder vir a adquirir a rede de balcões do Banif, entendesse que, em certas circunstâncias, poderia fazer uma oferta sobre o Banif. Portanto, poderia haver sinergias resultantes do processo de venda do próprio novo banco que ajudassem a resolver o problema do Banif. Eu julgo que isto, ao nível da Comissão de Inquérito, se irá esclarecer com mais detalhe. Portanto, isto serve para dizer que as duas questões não eram independentes. Podia haver até vantagens em que se resolvesse a questão do Banif aproveitando uma solução para o novo banco, ou essa solução poderia não ocorrer, e se não ocorresse, provavelmente o Banco de Portugal tomaria sempre esta decisão e o Governo não deixaria de a apoiar. Saber agora se o valor da fatura, quer dizer, o que o banco perdeu em depósitos, e eu não tenho dúvida que perdeu muito dinheiro em depósitos. Estima-se que possa ser quase um quarto do valor, entre um quarto e um quinto dos depósitos. Isso será esclarecido com a auditoria ou com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas não tenho dúvida que isso destruiu valor ao banco. Olha, por exemplo, isso foi especulação. Por exemplo, chegou uma altura em que o Banco Central Europeu retirou o estatuto de contraparte ao Banif porque ele já não tinha capacidade para aceder, já não tinha ativos em condições de poder aceder à liquidez do Banco de Portugal ou do Banco Central Europeu. Não, eu acho que isso resultou do facto de se ter andado a tratar a questão do Banif na praça pública de forma indevida. Bocadinho, talvez, com a preocupação. O Governo por isso? Uma vez que parece ter havido a preocupação de imputar tantas culpas ao Governo anterior, parece, esta é uma hipótese de explicação, parece que não houve o cuidado de tratar este assunto com a reserva que ele devia merecer. Foi assim, de resto, com a posição do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, para marcar uma diferença com o anterior, dizia eu não me escondo por trás do Governador do Banco de Portugal nem do Banco de Portugal para resolver estes assuntos. E quis anunciar a solução do Banif, quando a solução do Banif foi, de facto, assumida pelo Banco de Portugal e não foi pelo Governo. Quem decidiu resolver o Banif não foi o Governo, foi o Banco de Portugal. Agora, que é a entidade de resolução. Agora, o Banco de Portugal só toma aquela decisão porque, evidentemente, não vê outras possibilidades. Pôde o Governo encontrar um comprador que nós não conseguimos? Eu chamei a atenção para isto na passagem de pasta, na conversa que tive com o Dr. António Costa. Não houve nada que eu lhe tivesse de relevante que eu tivesse omitido neste processo. Passei-lhe todo o know-how que tinha sobre a situação do Banif. E, portanto, sei que era difícil encontrar um privado que aceitasse comprar o banco naqueles termos. Para o comprar, sempre seria necessário retirar de lá ativos problemáticos. Ora, isso exigia a criação de um veículo próprio, para o qual ou teria de haver garantia prestada para primeiras perdas pelo Fundo de Resolução ou pelo Governo. Era conhecida a posição que a Direção-Geral de Concorrência tinha contra uma solução desta natureza. Nós procurámos explorar esta solução e não conseguimos obter da Direção-Geral de Concorrência uma luz verde, digamos, para fazer uma espécie de resolução que não era bem resolução. Era separar os ativos, vender o que era bom e depois, evidentemente, tentar digerir o que era menos bom, sem com isso pôr em causa, digamos, uma decisão autónoma do Banco de Portugal que tivesse de resolver formalmente o banco. Ela acabou por se tornar inevitável. Veremos se todas as dúvidas que existem sobre a forma como o assunto foi conduzido
até ao momento da resolução, tem responsabilidades especiais do atual governo ou não, do Banco de Portugal ou não, é uma coisa que iremos ver, mas iremos tratar esse assunto sem fazer dele uma arma de arremesso político, porque é muito importante para o futuro que nós possamos preservar a estabilidade do sistema financeiro para crescer. E já agora, preservar também a confiança dos investidores externos em Portugal. E isso este governo não está a fazer e não está a fazer de uma forma perigosa. Da reversão dos transportes, da ameaça velada que foi feita sobre uma eventual nacionalização da TAP se os compradores da TAP não aceitarem ficar com menos de 50% do capital. Acha que isso coloca em causa a nossa credibilidade externa? A solução que foi adotada, por exemplo, relativamente à capitalização do novo banco, parece-me que será paga a preço de ouro pelo sistema financeiro e pelos bancos. A solução em si não me parece má, na medida em que não onera a dívida pública, não obriga os outros bancos a ter um custo maior, suportando essa capitalização através do Fundo de Resolução, mas, por exemplo, não ter dado a possibilidade de converter aquela dívida em capital significa que todos os fundos, e que são fundos importantes em todo o mundo, que compram obrigações e dívida pública, ficam com os dedos escaldados e, ficando com os dedos escaldados, não tomarão novas obrigações que sejam emitidas por bancos portugueses. Ora, os bancos portugueses têm feito ao longo destes anos um esforço enorme e bem-sucedido para não precisar tanto da liquidez do Banco Central Europeu e para manterem os seus rácios de solvabilidade e de transformação de depósitos, isto é, a sua autonomia, digamos assim, numa linguagem simples, que permita terem credibilidade e confiança para atrair liquidez de outros investidores. Se de repente esses investidores que podem subscrever emissões obrigacionistas acharem que de hoje à amanhã podem perder tudo se alguma coisa acontecer, deixam os nossos bancos na iminência de, sendo necessário recorrer a financiamento, ou terem de ir mais ao BCE, ou terem de esperar por uma intervenção do Estado. Ora, isso é péssimo para o sistema financeiro. Então andámos aqui estes anos todos a ver se conseguíamos manter a estabilidade e agora vamos assustar os investidores criando um problema de reputação e de confiança para o futuro. É muito diferente dizer a alguém que tem 500 milhões, 1.000 milhões de obrigações de um banco e dizer-lhe assim, olha, o senhor quer converter esse crédito que tem sobre essa instituição em capital? Nós estamos a vender um novo banco. Não garantimos que o possamos vender sem qualquer custo. Pode haver algum desconto. Mas uma coisa é alguém que tem lá, suponha, 1.000 milhões, vender a desconto uma parte desse capital e poder perder 5%, 10%, 15%, que seja, ou dizer assim, olha, perdeu tudo. É muito diferente. Ora, se a solução era igualmente aceitável, ou pelo menos, em teoria, era igualmente aceitável, não haveria nenhum problema que aqueles que são credores, que têm essas obrigações, passassem a ser acionistas do banco. Qual era o problema? Porque é que essa opção não foi dada? Há muitas questões que precisam de ser devidamente esclarecidas. E nós precisávamos de outro tanto de entrevista para esclarecer essas questões. Dr. Pedro Passos Coelho, acabou mesmo o nosso tempo. Queria só fazer-lhe mais uma pergunta. Acha que vai voltar a ser Primeiro-Ministro? Eu julgo que o PSD está preparado para voltar ao governo, para fazer o que não teve a possibilidade de acabar de fazer, e, em particular, como Primeiro-Ministro que fui, para completar um trabalho que deixei a meio em termos de reforma estrutural. E, nesse sentido, sim, acho que há condições para que isso possa acontecer. Mas não tenho, relativamente ao futuro, nenhumas ideias cabalísticas e, portanto, não tenho a mania que tenho mesmo de ser Primeiro-Ministro. Viu nas estrelas, não viu nas estrelas. O destino me levará, não tenho ideias nenhumas para isso. Se voltar ao governo é porque, com certeza, este falhou e porque a proposta, a alternativa que o PSD venha a corporizar é, sem dúvida, melhor, mais confiante para as pessoas. E a minha obrigação é tornar esse elo de confiança operativo com os eleitores, com a sociedade portuguesa. Essa é, portanto, uma tarefa que me cabe a mim também. Portanto, não vou ficar de braços cruzados à espera que isto dê mau resultado e que o poder lhe para que, por inércia, volte a chegar lá. É muito importante que o que deixamos por fazer possamos completar, mas que novas coisas que são importantes e novos desafios possam emergir e merecer o voto e a confiança das pessoas. Essa é a minha missão como Presidente do PSD. Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também.